Bom dia, povo santo. Estamos aí novamente, 2026. Vamos para cima, beleza? É isso aí. Positividade, fé em Deus, que tudo vai dar certo. Vamos continuar aí com a nossa série de vídeos, beleza? Vamos trazer aí mensagens da parte de Deus e reflexões. Tudo para te levar para um bom caminho. Jesus, beleza? Estamos aí. Vamos meditar hoje na palavra em Êxodo 33, versículo 15. Quando Moisés diz ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos envie daqui. Em algumas versões diz: se tu não fores conosco, não irei. Vamos contextualizar isso aí. Após a passagem das tábuas, né? Monte Horebe, Moisés subiu ao monte e ali recebeu as instruções. Quando voltou, o povo tinha achado que ele tinha morrido e fez bezerro de ouro para adorar. Todo mundo conhece essa história. Passado aquela circunstância onde Moisés ficou muito irado com a loucura do povo, repreendeu Arão, que tinha permitido que o povo o conduzisse nessa direção também. E depois disso houve aquela matança, né, onde o povo se dividiu e por ordem do Senhor, aqueles que eram do lado do Senhor, eles feriram de morte aqueles que se opuseram, para que todos eles não venham a perecer ali naquele deserto. Depois disso, tem o episódio que Moisés sobe novamente, recebe as tábuas, Deus dá uma segunda chance àquele povo, e aquele povo recebe então a instrução de Deus para sair daquele lugar e da base do Monte Horebe e prosseguir para a terra prometida, como ele tinha prometido a Abraão, Isaac e a Jacó. Interessante, né? Fazer um parênteses aqui, talvez você não saiba, mas a partir daquele episódio, o povo hebreu, ele deixou ali todos os seus utensílios, né, seus enfeites, e a partir daquele momento eles não usaram mais nenhum enfeite. Moisés disse: ó, tire todos os seus enfeites e deixem tudo aqui. O povo começou a não se adornar a partir daquele momento. Interessante, né? Talvez a gente faça uma reflexão sobre esse tema, contextualizando para os dias atuais, no futuro. Mas para o momento, eu quero falar sobre a presença do Senhor. Hoje nós temos aí algo precioso que habita em nós, que é chamado Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, ela habita em nós e é muito importante. E Moisés ressaltou isso nessa palavra, dizendo: ó, se a tua presença não for conosco, não nos envie daqui. Porque Deus tinha prometido que ele iria à frente do povo, mas na pessoa de um anjo. Enviarei um anjo dentro de vós para que vós vençam as batalhas que vocês vão enfrentar lá com os jebuseus, os amorreus, os outros zeus que tinham lá naquela terra, como nós vimos aí lá em Deuteronômio, né? Quando os espias foram à terra e mostrou ali o povo que habitava lá. E Deus, firme na sua palavra, fiel e imutável como Ele é, Ele diz: ó, então agora vocês vão lá que a promessa vai se cumprir. Porém Moisés falou assim: ó, se tu não estiver conosco, se a tua pessoa, se a tua presença não estiver conosco, não nos envie daqui. Porque como vamos saber que
vamos ser socorridos no momento de aperto, né? Como os outros povos vão saber que é o povo do Senhor que chega ali. E Moisés temeu. E interessante que Deus ouviu Moisés, né? Disse, ó, tenho observado a você, que é um bom servo. Sei que você te conheço pelo teu íntimo e eu vou te conceder. Eu vou à frente de vós. Pois bem, o povo entrou na terra, tomou posse e foram batalhas que foram vencidas contra exércitos muito numerosos e muitas vezes o dobro, 3 vezes, 4 vezes maior que o povo de Israel. Mas se você ler nesse contexto no Antigo Testamento, tu vai ver que como um guerreiro de Israel, ele lutava por 10, porque a presença do Senhor estava no meio deles, garantindo vitória. Então são muitos relatos a partir desse episódio. Pois bem, e que isso nos implica hoje, 2026, que nos implica hoje para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Moisés era um homem de Deus, andava com Deus, mas ele disse, ó, se a tua presença não estiver conosco, eu não irei. Eu não sei como tem pessoas hoje em dia que negligenciam o Espírito Santo, esse dom maravilhoso ao qual Jesus disse, ó, vou subir ao Pai, mas enviarei um outro Consolador, igual a mim, que vai estar convosco até que eu volte. Que presente, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele foi quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Foi a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela faz toda a diferença na vida do cristão. É impossível você servir a Deus, você ser um cristão, e você não experimentar, não vivenciar o Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado e do juízo. Ele que nos ensina, Ele que nos sustenta, nos ampara no momento de lucidez. Ele não permite que nós venhamos entrar em estado de loucura, não venhamos a desistir. Ele é que vence a depressão, a síndrome do pânico, doenças da alma. É o Espírito Santo que nos dá força para continuar a cada dia. Muitas vezes a gente pensa em parar. Muitas vezes a gente pensa em desistir, muitas vezes a gente perde a visão e perde o foco, mas o Espírito Santo é aquele que nos coloca de novo no caminho. É que fala conosco no nosso íntimo, que está conosco todos os dias da nossa vida. O Espírito Santo, eu já li um livro, e há controvérsia sobre esse livro, mas há algo interessante a se citar, que é um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. É um pastor renomado que escreveu esse livro é de circulação mundial. É interessante, ressaltando ali a importância do Espírito Santo, e eu não quero entrar em detalhes sobre as experiências, sobre o tipo de experiência, as manifestações. Não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a presença do Senhor, essa presença que Moisés fala, se tu não for conosco, eu não envio daqui. Porque certamente Moisés sabia que as dificuldades viriam, os gigantes iam se apresentar, e o medo viria, e ele ia acabar voltando. E ele era o pilar, ele era o líder daquele povo. E se algo atingisse aquele homem, ele ia atingir todo aquele povo. Então, parentes, você é homem de Deus, mulher de Deus, você que sustenta a sua casa em oração, saiba que você é o pilar da sua família. Homem de Deus, você precisa andar constantemente sob a mentoria, ser tutoriado todos os seus pensamentos pelo Espírito Santo de Deus, porque nós, enquanto homem, carne é falha. A carne, ela peca, ela nos engana, ela se amedronta, ela adoece, ela é vaidosa,
e ela é obstinada, ou seja, nunca se satisfaz. Deus falou para Moisés nesse capítulo 33, no versículo 14 e 15: esse povo é povo obstinado. Eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou acabar destruindo esse povo. Porque é um povo obstinado, é um povo desobediente, é um povo de dura cerviz. A pessoa ser obstinado no sentido de ser uma pessoa insistente, né, de não desistir fácil, é uma questão positiva. Porque tem gente que começa tudo e desiste rápido, né? Tem pessoas que não tem resiliência em nada. Espera o resultado fast foods. Coisa, se não vem logo, a pessoa já desiste, já perde o ânimo. Primeiro vento que bate, já era. Então a obstinação nesse sentido é positiva. Mas a obstinação que Deus se referiu aqui, quanto aquele povo ser obstinado, é ser um povo teimoso, ser um povo desobediente. E foi o que foi visto ali. Moisés subiu ao monte Horebe para orar, para receber as instruções do Senhor. E o povo ficou lá embaixo só porque ele demorou um pouco, né? Moisés demorou alguns dias. E o povo já achou que Moisés tinha morrido. Falou: Moisés subiu, Deus matou ele lá em cima. Porque debaixo do monte eles olhavam e viam nuvens e raios lá em cima, que era a presença do Senhor se manifestando, que era comum, né? A Bíblia fala que quando Moisés entrava na tenda, que ele montava sempre lá de fora do arraial, a tenda do encontro, que é assim chamado, e sempre que Moisés entrava lá, uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem se colocava à porta da tenda, porque ali Deus falava com Moisés. Então eram manifestações, e aquele povo via aquilo tudo, mas mesmo assim, depois de ter visto todos os milagres, da forma maravilhosa como Deus tirou ele do Egito, como um forte livrou do jugo de Faraó, fazendo-nos atravessar o deserto. Aquela multidão de pessoas passou por dentro do mar com pés secos. Como o mar se fechou e engoliu o exército de Faraó. Os livramentos, né? A coluna de fogo que aquecia, indicava o caminho, a nuvem que protegia do sol, a água amarga que ficou doce, o maná, as codornizes, a água que saiu da rocha, a cura do veneno da serpente, e por aí vai, por aí fora vai. Mas mesmo assim aquele povo, por obstinação, pegou todo aquele ouro, a qual Deus permitiu que os egípcios, por temor, entregassem aos israelitas, colocasse no fogo, no buril, e fizesse derreter e formar um bezerro de ouro. Imagina o trabalho que deu no meio do deserto para derreter aquele ouro e moldar um bezerro de ouro. Que povo obstinado! Não foi algo assim muito rápido, não se faz isso de uma noite para o dia, é um trabalho, né? Então o povo teve tempo de se arrepender ou se questionar. Gente, melhor esperar um pouco. Gente, nós servimos um Deus que é o que dá a vida e dá a morte. Nós não podemos nos irar. É um Deus zeloso. E subverteram Arão a permitir, porque Arão ficou ali liderando aquele povo até que Moisés voltasse, a se permitir que eles fizessem isso com eles mesmos. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia morreu muitos israelitas, pela espada um dos outros. E isso aí aplacou a ira de Deus para não destruir o povo inteiro. Porque veja bem, Deus fez tudo aquilo por amor, por fidelidade à sua palavra, e aquele povo fez isso. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem nem filho do homem, né? A Bíblia diz que quem existia antes de Deus para lhe dar conselhos? Então Deus, na sua infinita sabedoria, né, ouvindo até as palavras de Moisés: Senhor, não destrua esse povo, para que não pense que por não poder com o povo, o Deus tenha destruído eles. Então se mostrando fraqueza, né?
E Deus realmente, por um momento, pensou em destruir todo o povo, mas por conta dessas palavras de Moisés, ele resolveu poupar o povo. Porém, o povo teve que passar por essa purificação e essa prova de fé, creio eu. É impossível a gente saber alcançar os pensamentos de Deus. E nós deduzimos e conjecturamos e interpretamos aquilo que está escrito. Mas os pensamentos de Deus são muito mais altos e elevados do que os nossos, em tudo. E glória a Deus por isso, porque nós somos obstinados. Quantas vezes nós insistimos em algumas coisas, não temos a paciência de esperar um pouquinho mais. Quantas pessoas estão aí, vão para a igreja, talvez esperando algo, talvez reconhecendo um Deus que não é o Deus da Bíblia, um Deus da prosperidade que não é o Deus da Bíblia, que é um Deus de amor, ao qual acompanha fidelidade, prosperidade, cuidado, paz. Mas o Deus da Bíblia é um Deus de amor e também um Deus que nós devemos temer. Não temer no sentido de ter medo, por assim dizer, mas temer como respeito, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Hoje nós vemos aí notícias terríveis, né, de coisas que acontecem pelo mundo afora. Agora mesmo eu vi uma notícia que me deixou chocado. Mais de 2.000 pessoas sendo assassinadas pelo próprio governo. Por quê? Como é que você vai assassinar seu povo em troca do poder? Vamos clamar a Deus que tenha misericórdia desse povo, do nosso povo, da humanidade, que permite-se fazer essas coisas. São poder demais na mão de poucos homens. E quando a Bíblia diz que quando o homem de bem governa, o povo tem paz, mas quando um homem mau governa, há gemido e dor. E isso é o perigo desses governos totalitários, né? Regimes que são autocratas, eles se auto-intitulam os iatolás da vida, estão acima de tudo e de todos. Isso é muito perigoso. E nós aqui vemos isso, temos que parar e refletir o preço da liberdade. Eu me lembro que alguns anos atrás, na China houve um movimento também, e se viu na televisão pessoas sendo esmagadas por tanques de guerra, o exército passando por cima. E interessante que aquelas pessoas não saíram dali, ficaram à frente. Então, a liberdade tem um preço alto. Será que nós estamos negligenciando o valor da nossa liberdade? Só esse parente. Não é isso que eu queria falar. Mas como nós falamos de liberdade, falamos de um Deus que cuida, temos que observar o que nós estamos fazendo. Porque Deus não está dormindo, Deus está observando todas as coisas. E esse Deus é terrível. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. O nosso Deus é um Deus terrível. Isso é que a Bíblia diz. Não no sentido da maldade, né? É terrível no sentido do poder, da sua atitude. Então, aquele povo ia ser todo destruído por conta daquela desobediência. E será que nós não estamos nos destruindo por conta da nossa desobediência? Não estou falando de pecado, não. Estou falando da iniquidade que tem se multiplicado. Temos que dar um freio nisso. Isso é algo... O pecar, acidentalmente, acontece. Pede perdão. Jesus morreu na cruz por nós. Mas eu digo a iniquidade. O discurso de ódio. Vemos aí as pessoas sofrendo, pessoas que estão encarceradas inocentes, e as pessoas dizendo sem anistia, pessoas dizendo, tem mais que morrer mesmo, porque não morreu logo. Cuidado,
Porque Deus ele vai julgar você da forma que você julga. Também está na Bíblia. Se não tem compaixão, também tu não vai receber compaixão. Lembra da parábola que eu preguei aqui, já acho mais de uma vez, sobre o devedor incompassivo? É dessa forma. Então, quando você, diante da televisão, por seus ideais políticos, ideologia, fala, ó, tem que morrer mesmo, já devia ter morrido, né? Sem anistia, replicando um jargão, uma frase pronta, uma narrativa criada por marqueteiros e pessoas especialistas em enganar as multidões e usar todos os recursos, as mídias sociais, os influencers, os artistas, para influenciar pessoas, colocam pessoas para dissuadir, deturpar, denegrir aquilo que é a família, os valores cristãos, os valores morais. Você não precisa ser cristão, né? Mas valores morais, que são valores que regem, são pilares da nossa sociedade, que estão sendo simplesmente negligenciados, estão jogando no lixo. Isso vai ter consequência. Eu estava conversando com a minha esposa hoje sobre questão nas faculdades. Jovens que estão ali por conta que tiveram uma família estruturada, pessoas que conseguiram vencer na vida por conta de uma família estruturada, que lhe deu condições, e elas reconhecem isso, e hoje atacam a família. Diz que família é coisa retrógrada, sendo que ele só chegou ali porque teve uma família estruturada, um pai que pagou estudo, né? Eu vejo pessoas aí com iPhone 7 dizendo abaixo o socialismo, o capitalismo, tênis de marca, vivendo do bom e do melhor, usando os recursos do capitalismo para atacar o capitalismo. Então é ilógico. Pessoas que são LGBTQIA+, né? Algumas pessoas, graças a Deus não são todas, mas a grande maioria, se juntando e defendendo regimes como o Islã, do Islâmico, lá do Irã, em outros países, que jogam os homossexuais dos prédios. A intolerância lá é total. Mas estão aqui dizendo, né? Salve Hamas, grupo terrorista que assassina, estrupa e sequestra pessoas inocentes. É uma loucura. A iniquidade se multiplicou. Então essas coisas que nós vemos aí todo dia, isso aí vão ter consequências. Se você projetar o futuro, não se sabe onde vai chegar. Porque a sociedade degradada, sem pilar, totalmente dividida, não se sustenta. Ela simplesmente desaparece. Glória a Deus que Jesus está vendo tudo isso e os dias da volta dele está chegando. E espero que ele te encontre de joelhos, buscando a santidade, o perdão, a humildade, não se deixando enganar por sofismas lançados aí. Não se deixe enganar por todo o vento de doutrina. Hoje em dia também temos que nos preocupar com isso, né? Nem todos os caminhos levam à salvação, fique sabendo isso. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vou entrar no reino dos céus, fique sabendo disso. Nem todos que nascem no lar cristão são cristãos. Nem todos que estão no altar são santos. Fique sabendo você disso. O momento está propício para surgir aí um falso Messias, alguém que vai trazer a esperança. Eu sinto isso. Fique atento. Jesus nos avisou. Ao aproximar daqueles dias, surgirão falsos profetas que vão se dizer, venha ao meu nome. Mas anátema, afasta deles.
Fique vigilante, fique atento. Vamos continuar perseverando na oração, nos santificando, buscando comunhão com os irmãos, buscando usar as armas que nós temos, que são poderosas em Jesus, que derrota e vence todos os empecilhos e todas as milícias de Satanás. Eu quero te alertar que você, cristão, salvo em Cristo Jesus, você é muito precioso e você é um guerreiro muito poderoso. Talvez você não saiba disso, mas o diabo sabe disso. É por isso que ele fica tentando que você fique disperso, você não dobre o seu joelho, você não busque conhecimento e entendimento da palavra, fique se perdendo em doutrinas vãs, porque ele sabe que se você entender quem você é, a presença de Deus está em você. Ele olha para você, ele treme. Não pelo que você é, porque muitas vezes, né, tem um altos e baixos da nossa vida, mas no que você pode se tornar ser. Em Cristo Jesus somos poderosos. Temos armas da qual o inimigo não pode nos combater. E não pode nos vencer em nenhuma área da nossa vida. Porque a presença do Senhor está contigo. Amém? Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe. Que a presença do Senhor nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Eu não vou dizer nem acordar, porque dormindo também Ele está. A Bíblia diz que onde você estiver, o momento que você estiver, você não pode fugir dele. Então, mesmo quando estamos dormindo, Ele está conosco, cuidando, nos guardando, nos restaurando nossa mente, nosso corpo. E ao acordar, a primeira palavra que sai dos seus lábios seja glória ao nome do Senhor Deus. Eu tenho o costume de orar sempre pela manhã, às vezes também na madrugada, ao deitar, mas eu gosto de iniciar o dia com oração. Primeiro, agradecido, né? E pedindo ao Senhor que a sua presença esteja comigo, que eu possa glorificar o nome dele, com minhas atitudes, com meus pensamentos, e que não deixe que meus pés vacilem. Deus abençoe. Fique com a presença do Senhor. Amém.